O cheiro de café fresco ainda enchia a cozinha quando o telefone vibrou sobre a mesa. Eu não sabia, mas aquele seria o último dia em que eu ainda acreditaria que tudo estava bem entre mim e o meu filho. Sou enfermeira há 27 anos. Aprendi a reconhecer quando o corpo reage a um trauma menos, mas nunca soube prever quando o coração vai quebrar. Naquela manhã de terça-feira, o sol atravessava a cortina fina e dançava sobre a toalha da mesa. Era um dia comum, desses que a gente começa achando que pode dar conta de tudo. Peguei o celular. Fazia 3 meses que não falávamos direito. Rafael sempre dizia que estava ocupado com o trabalho, com os preparativos do casamento, com a vida adulta que finalmente estava construindo. Eu respeitava, claro. Mãe que ama demais tenta não sufocar, mas existe um tipo de silêncio que aperta o peito, um pressentimento que não erra. Disquei o número dele com o coração acelerado. Filho, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala. Como estão os preparativos? Ele riu do outro lado. Uma risada leve, quase ensaiada. Mãe, o casamento já aconteceu. Foi ontem. Por um segundo, achei que não tivesse ouvido direito. Como assim? Ontem. A gente fez uma coisa pequena. Só os mais próximos. As palavras só os mais próximos atravessaram meu peito como bisturi. Fiquei muda. Olhei ao redor menos a cozinha, a caneca, o pano de prato pendurado, tudo pareceu perder cor. Sou a mãe dele. Fui quem segurou a mão quando ele teve medo do escuro. Fui quem ficou acordada a noite inteira, quando a febre não passava. Fui quem vendeu o carro para pagar o intercâmbio. Quem trabalhou em 2 empregos para garantir a faculdade de engenharia. E agora, no dia mais importante da vida dele, eu era apenas um nome esquecido. Respirei fundo. Quantas pessoas foram, filho? Umas 42, acho. Foi bem íntimo. 42. Intimidade demais para quem não inclui a própria mãe. Senti o chão escapar. As mãos começaram a suar e um calor estranho subiu pelo pescoço. Tentei manter a voz firme. E quem foi convidado? Os pais da Mariana, os tios, os avós, os colegas da faculdade, o pessoal do trabalho. Fiquei em silêncio. Ele percebeu. Do outro lado, a respiração ficou tensa. Mãe, não fica assim. Foi uma decisão nossa. A gente queria algo tranquilo, sem muito protocolo. Tranquilo. Foi a palavra que ele escolheu para definir a exclusão da própria mãe. Desliguei o telefone antes que minha voz denunciasse o desespero. Sentei na cadeira e encarei a parede. A chaleira ainda chiava. O relógio marcava 8h10, mas o tempo parecia parado. Chorei, baixinho, com a vergonha de quem chora sem testemunhas. Durante o resto do dia, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Coloquei o jaleco, prendi o cabelo e sorri para pacientes que reclamavam de dores que eu sabia tratar. A minha, eu escondi. Passei os dias seguintes em modo automático. Plantão, casa, silêncio. Na madrugada do 3º dia, acordei suando. Tive um sonho estranho. Eu tentava entrar em uma igreja, mas a porta estava trancada. A voz do padre ecoava lá dentro, e eu reconheci a risada do meu filho. Acordei com o coração disparado e uma sensação de exclusão que nem o tempo curava. No 4º dia, recebi uma ligação da Dalva, amiga de infância do Rafael. Laura, você está bem? Perguntou com um tom de quem já sabia a resposta. Tô tentando, né? Ela hesitou por um instante e soltou. Eu fui ao casamento. Achei que você tivesse viajado. Mas ouvi uma conversa. Laura, o silêncio entre nós durou segundos, mas parecia um abismo. A Mariana estava no banheiro com as amigas, disse que preferiu não te convidar porque você é simples demais. Disse que não queria que a família dela te achasse deslocada. A palavra simples nunca tinha me machucado tanto. Eu sempre tive orgulho de ser quem sou, de cada calo nas mãos, de cada turno dobrado, mas naquele instante, simples soou como vergonhosa. Depois que desliguei, fiquei olhando para o espelho da cozinha. O reflexo parecia o de outra mulher menos cansada, envelhecida antes da hora. Aquele era o rosto de alguém que deu tudo e recebeu silêncio. Naquela noite, sentei na beira da cama e prometi que não choraria mais. Mas não cumpri, porque
A verdade é que não existe vacina contra a decepção de um filho. Passei aquela semana tentando me convencer de que ele ainda me amava, que aquilo tinha sido um mal-entendido, um erro de comunicação, algo que se resolveria com uma simples conversa. Mas as mensagens não vinham. As horas pareciam se arrastar dentro de casa, como se o relógio tivesse vergonha de andar. Eu fazia café para um, lavava um prato só, assistia a TV sem ver. A cada som de notificação, o coração disparava e era só propaganda. O telefone em cima da mesa virou lembrança de tudo o que não aconteceu. Um convite, uma ligação, mãe, eu te amo. No hospital, as colegas perceberam. Que houve, Laura? Você está distante. Eu sorria, aquele sorriso automático que a gente aprende quando o mundo desaba e a gente ainda precisa funcionar. De noite, chegava em casa e o silêncio me acompanhava até o travesseiro. Às vezes, eu me pegava olhando para o teto, repetindo em voz baixa, 42 pessoas, e eu não era uma delas. No sábado, a Dalva veio me visitar. Trouxe pão doce e o olhar pesado de quem não sabe se consola ou se cala. Eu não devia ter te contado, né? Disse, arrependida. Devia sim, respondi. A mentira dói mais quando dura demais. Ela me abraçou sem dizer nada. E eu chorei, não de novo, mas diferente. Era um choro de despedida. Aquele em que a gente começa a se afastar, mesmo que o corpo ainda esteja no mesmo lugar. No domingo, arrumei a casa inteira. Troquei lençóis, varri o quintal, limpei a geladeira. Fiz tudo para cansar o corpo e descansar a mente. Mas o vazio insistia. A cozinha parecia maior, o corredor mais longo, o espelho mais cruel. Naquele reflexo, percebi uma mulher que sempre fez tudo pelos outros e nunca foi convidada para o próprio reconhecimento. Lembrei do Rafael criança, sentado no sofá, rindo dos desenhos, do dia em que ele me disse que queria ser engenheiro para construir casas bonitas pra gente. Lembrei do cheiro da sopa que eu fazia quando ele ficava doente, da primeira mochila que comprei parcelada em 4 vezes. Era como assistir a um filme antigo, mas sem final feliz. Aquela lembrança me deu raiva. Não raiva dele. Ainda não. Raiva de mim menos por ter achado que amor bastava. Na segunda-feira, fui ao trabalho mais cedo. O plantão noturno me deixava menos tempo para pensar. Entre um paciente e outro, encontrei o Dr. Augusto no corredor. Ele sempre teve aquele jeito calmo, de quem lê a alma dos outros. Você não parece bem, Laura. Às vezes, doutor. A gente cansa de ser forte. Ele sorriu com os olhos. Cansar também é humano. Mas não se acostume com o cansaço. Aquela frase ficou comigo o dia inteiro. Quando cheguei em casa, escrevi num pedaço de papel e colei na geladeira. Não se acostume com o cansaço. Na quarta-feira, uma vizinha me mostrou as fotos do casamento no Facebook. Era inevitável. A foto do casal sorrindo, o vestido branco, o bolo caro, os convidados brindando. O mundo inteiro sabia que meu filho casou, menos eu. Olhei para aquela imagem e senti o coração bater devagar, como se tentasse evitar a dor. Era oficial. Eu não fazia mais parte da vida dele. Não como antes. A mãe que ele conheceu ficou nas lembranças, nas histórias, nos boletos pagos, nos sonhos que eu deixei para trás. Agora existia outra mulher no centro do palco e eu estava nas coxias, invisível. Mas a verdade é que a dor tem um limite. E quando ela passa desse limite, vira outra coisa. Clareza. Naquela noite, deitei e entendi que amor não se mendiga, se oferece. E respeito, quando não vem espontâneo, precisa ser imposto. Amanheceu chovendo. O som da chuva batendo no telhado foi o único consolo que tive naquela manhã. Fiz café, olhei para o celular e decidi que, se ele ligasse de novo, eu atenderia diferente. Não como a mãe que sempre dizia, tudo bem, filho, mas como a mulher que ele esqueceu de respeitar. Peguei o caderno, onde eu anotava as despesas do mês, ao lado do valor R$ 15.000 guardados para o casamento. Escrevi, destino indefinido, porque naquele momento eu não sabia mais se aquele dinheiro era para ajudar ou para me libertar. E talvez, só talvez, essa tenha sido a primeira vez em 27 anos que pensei em mim antes dele.
Uma semana depois do casamento, o telefone voltou a tocar. Era o número dele. Por um instante, o coração bateu mais rápido, aquela reação automática de quem ainda tem esperança. Mas eu respirei fundo e atendi com calma, tentando não deixar transparecer o que sentia. Oi, mãe. A voz dele soou animada demais para o peso do que estava por vir. Oh, e filho? Como estão? Está tudo ótimo. A viagem foi incrível, o pessoal amou a festa. Rio, inclusive, era sobre isso que eu queria falar. Parei de respirar por um segundo. A voz dele ficou um tom mais baixa, como quem entra num assunto delicado. Mãe, a senhora lembra que disse que ia ajudar no casamento? Lembrar era pouco. Eu vivi aquele dinheiro, trabalhei 3 anos de hora extra para juntá-lo. Era o presente que eu daria por amor, não por obrigação. Mas ele continuou, então a gente está precisando fechar o pagamento do buffet. Ficou um pouco mais caro que o planejado. A senhora consegue transferir uns 50 mil reais hoje? Quase deixei o celular cair. Ele disse 50 mil com a naturalidade de quem pede um copo d'água. Fiquei em silêncio. Silêncio longo, cirúrgico, dá para medir o caráter de alguém pela pressa que tem em preencher o silêncio que provoca. Filho, você está me pedindo 50 reais. 000, perguntei devagar, cada sílaba pesando toneladas. A gente contava com isso, mãe. A senhora sempre disse que ia ajudar. Os pais da Mariana já colocaram a parte deles. E, bom, a gente tá meio apertado. A serenidade dele doía mais que qualquer grito. Não havia arrependimento na voz. Nem culpa, nem sequer consciência. Só a certeza de que eu, como sempre, ia resolver. Entende? Responde. E a Mariana, ela sabe que você está me pedindo isso? Claro. Foi ela quem sugeriu. Disse que a senhora sempre ajuda. A senhora, nem mãe. Eu ouvi e senti como se alguém tivesse fechado uma porta dentro de mim. Demorei um pouco para responder. Olhei para o papel colado na geladeira. Não se acostume com o cansaço. Sorri sozinha. Porque naquele instante eu percebi. Eu não estava cansada, eu estava desperta. Filho, antes de falar de dinheiro, eu preciso te contar uma coisa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu tomei uma decisão sobre esse dinheiro que eu tinha guardado. Do outro lado, ele respirou aliviado, sem entender o tom. Que bom, mãe. Eu sabia que podia contar com a senhora. Então, quanto consegue transferir hoje? Sorri. Um sorriso triste, mas firme. Deixa eu terminar, Rafael. Eu decidi doar o dinheiro. Silêncio, como assim, doar? Doar para um lar de idosos. Mas, mãe, esse dinheiro era para o casamento. Era. Mas o casamento aconteceu, lembra? Sem mim. Ele ficou mudo. Senti o ar sumir por alguns segundos. Continuei com a voz calma, quase profissional, como se estivesse medicando um paciente difícil. Sabe por quê eu escolhi doar? Porque percebi que tem muita gente que é esquecida pela própria família. Mãe, isso não tem nada a ver. Tem sim, filho. Me identifiquei com eles. A respiração dele ficou pesada. Isso é loucura, mãe. A gente contava com esse dinheiro. A senhora não pode simplesmente. Posso e fiz. O som do relógio na parede marcava o tempo do constrangimento. Do outro lado, ouvi ele engolir em seco. A Mariana vai ficar muito decepcionada. Engraçado, interrompi. Você se preocupa tanto com a decepção dela, mas não pensou na minha, né? Silêncio, de novo. Aquele silêncio que machuca, que pesa, que confessa mais do que qualquer palavra. Você sabia que eu ia descobrir, Rafael, que as pessoas iam me contar, me chamar de simples, de pobre, de vergonhosa. Essas palavras não vieram da boca da Mariana sozinhas. Vieram da sua também, quando você decidiu concordar. Ouvi a respiração dele tremer. Por um momento, quis consolar, mas não. Chegou a hora dele sentir o que eu senti. O gosto amargo do desprezo. Mãe, me perdoa. Não, filho, ainda não. A gente pode conversar depois? Não. A conversa acabou por hoje. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a janela. Lá fora, o sol descia devagar, tingindo o céu de um laranja triste. Pela primeira vez, não chorei. Não porque não doía,
mas porque finalmente entendi que o amor que não é recíproco cansa até de sangrar. Peguei a caneca de café, ainda morna, e pensei em voz alta. Talvez seja isso que significa crescer menos. Aprender a dizer não até para quem a gente mais ama, naquela noite. Dormi profundamente, sem remédios, sem lágrimas, sem culpa. A dor continuava lá, mas agora era minha. E eu decidi que, dessa vez, eu ia usá-la como força, não como corrente. Na manhã seguinte, o celular começou a vibrar sem parar. Primeiro uma ligação, depois outra. Mensagens, áudios, pedidos de explicação, mas eu não respondi. Cada toque do telefone parecia uma lembrança me testando. E cada vez que eu deixava tocar até cair na caixa postal, sentia um pedacinho do peso sair das costas. Era como se, depois de tantos anos, eu finalmente tivesse desligado a coleira invisível que me prendia ao papel de mãe perfeita. Durante o plantão, as colegas perceberam a diferença. Você está com um brilho diferente hoje, Laura. Sorri. Não era brilho, era cansaço transformado em coragem. Naquela noite, o celular tocou de novo. Reconheci o número, mas deixei tocar. Dessa vez, ele mandou uma mensagem curta. Mãe, por favor, me atende. Eu preciso explicar. Mas o que poderia explicar? O fato de ter me escondido um casamento inteiro, o amor quando se humilha demais, deixa de ser amor e vira hábito. E eu já tinha decidido, eu não ia mais amar por costume. 3 dias se passaram. Então, alguém bateu na porta. 3 batidas curtas, ansiosas. Olhei pelo olho mágico. Era Mariana. Demorei alguns segundos antes de abrir. Ela estava diferente. O cabelo preso às pressas, a maquiagem borrada, o rosto inchado. Dona Laura, eu precisava falar com a senhora, disse entre lágrimas. Abri, mas não a deixei entrar. Ela ficou ali, parada no corredor, segurando a bolsa como se fosse um escudo. Foi tudo culpa minha. Menos começou. Eu convenci o Rafael a não convidar a senhora. Eu achei que a família dele ia se sentir desconfortável. E conseguiu, né? Respondi, calma. Desconfortável é pouco. Ela começou a chorar mais. Eu me arrependi. De verdade, eu não devia ter feito isso, mas a gente está passando por um problema agora. Os pais da Mariana estão cobrando a parte dele da festa e parei de ouvir no instante em que percebi o rumo da conversa. Ela não estava ali por arrependimento, estava ali por dinheiro. Você veio pedir dinheiro, não foi? Ela hesitou. Eu só queria pedir um empréstimo. É temporário, ri baixo, um riso cansado, engraçado. Eu era simples demais para estar no seu casamento, mas agora sou boa o suficiente para financiar o desastre. Ela tentou se justificar. Eu sei que a senhora é boa. O Rafael falou que a senhora sempre ajuda. Pois é, talvez o erro esteja aí. Cortei, eu ajudei demais. E quando a gente dá tudo, as pessoas esquecem que o tudo acaba. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas eu não sentia pena. Senti justiça, não aquela que castiga, mas a que equilibra. Aquela que chega quando o coração cansa de ser tapete. Ela insistiu. Eu juro que a gente vai devolver. Dona Laura, não precisa. Mariana, que vocês me devem não é dinheiro, é respeito. O silêncio tomou conta do corredor. Lá fora, o barulho distante de um cachorro latindo misturava-se ao som abafado da respiração dela. Por um momento, achei que ela ia se ajoelhar, mas não. Apenas enxugou as lágrimas e deu um passo para trás. A senhora não vai me ajudar mesmo? Perguntou, como se ainda houvesse chance. Eu já ajudei, Mariana. Dei a lição que vocês precisavam. Fechei a porta devagar. Do outro lado, ouvi o choro abafado se transformar em soluço. Depois, o som dos passos se afastando. Sentei no sofá, o coração acelerado, mas leve. Era estranho. Não havia vingança naquilo, só libertação. Era como se, depois de anos, eu finalmente tivesse aprendido a diferença entre ser mãe e ser substituta de culpa. Peguei a caneca de café ainda na mesa. O líquido frio, amargo, perfeito para o que eu sentia. Olhei pela janela e percebi o céu abrindo depois de dias nublados. E pensei, talvez o perdão não comece
quando o outro se arrepende. Começa quando a gente finalmente para de precisar da culpa dele para seguir em frente. Naquela noite, antes de dormir, o telefone tocou de novo. Mas dessa vez, eu não deixei cair na caixa postal. Atendi, mãe. Sou eu. A voz dele tremia. A gente precisa conversar. Eu fiz tudo errado. Sorri sem que ele visse. Eu sei, Rafael. Mas agora é você quem precisa acertar. E desliguei, não por raiva, mas para deixar que o silêncio fizesse o que as palavras nunca conseguiram ensinar. 3 dias depois daquela ligação curta e seca, o portão da minha casa bateu. E não foi o vento. Levantei devagar, enzuguei as mãos no avental e olhei pela janela. Era ele. Rafael estava parado ali, encolhido, com os ombros caídos e o rosto que eu mal reconhecia. Os olhos vermelhos, a barba por fazer, a camisa amarrotada. Por um segundo, o instinto de mãe gritou dentro de mim. Abrir o portão, abraçar, esquecer. Mas o silêncio entre nós era um muro mais alto que qualquer grade. Abri a porta. Posso entrar? Ele perguntou, voz baixa. Assenti, mas não respondi. Ele entrou devagar, como quem pisa em terreno sagrado. O cheiro de café enchia a casa. Ele sentou no sofá e passou as mãos pelo cabelo, nervoso. Eu estraguei tudo, mãe, disse. Enfim. Eu não contestei, só deixei de falar. A Mariana e eu, a gente brigou. Os pais dela estão furiosos. Tivemos que cancelar a lua de mel. O dinheiro que eu prometi não apareceu e agora ela me culpa por tudo. A cada palavra, ele encolhia um pouco mais. Eu sei que a culpa é minha. Eu deixei ela decidir por mim. Eu fui covarde. Olhei para ele com a calma de quem já chorou tudo, o que tinha para chorar. Covardia não é erro, filho. É escolha. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E foi a pior escolha que eu já fiz. O relógio marcava quase 6 da tarde. O sol entrava pela janela e deixava o rosto dele meio iluminado. Meio em sombra, menos um reflexo exato do que ele era naquele momento. Metade arrependimento, metade orgulho. Eu passei a semana toda lembrando das coisas que a senhora fez por mim, menos ele continuou. De quando eu era pequeno e a senhora fingia que o jantar estava bom, mesmo sem ter jantado. De quando vendemos o carro para pagar o intercâmbio. De quando dormiu no chão do hospital, quando eu fiquei internado. Fez uma pausa, respirou fundo e levantou o olhar. E o que eu te dei em troca? Vergonha. A senhora merecia flores. Eu te dei silêncio. As lágrimas começaram a descer, lentas. Mas não eram aquelas lágrimas vazias de arrependimento performático. Eram densas, sinceras, as lágrimas de quem finalmente enxerga o próprio reflexo sem filtro. Eu sei que não mereço perdão. Mãe, então por que veio? Perguntei. Simples. Porque eu quero tentar merecer. E o que te faz achar que é possível? O que a senhora sempre me ensinou, que o erro não é o fim, é o começo do acerto. Fiquei em silêncio. Sentei na poltrona em frente a ele. Por um instante, vi um menino que eu embalei nas madrugadas frias. O mesmo que agora tremia pedindo abrigo em forma de perdão. Filho, perdão não se pede, se prova. Eu sei, e eu quero provar. Então começa por aqui. Aqui pela casa, pela gente, por você? Ele assentiu, enxugando o rosto. O silêncio entre nós não era mais um abismo. Era uma ponte em construção. Naquela noite, ele ficou para jantar. Não disse nada, mas cortou o pão para mim, do mesmo jeito que eu fazia para ele quando era pequeno. Gestos pequenos, às vezes carregam mais arrependimento do que qualquer discurso. Enquanto comíamos, a luz da cozinha era suave e dourada, quase acolhedora. A casa que antes parecia grande demais para uma só pessoa, agora parecia do tamanho certo para recomeçar. Quando ele foi embora, ficou parado no portão por alguns segundos. Olhou para trás e disse: "Eu vou te provar, mãe, que ainda tem homem dentro do filho que te esqueceu." Fechei o portão, mas dessa vez não chorei. Senti algo diferente, um tipo de esperança cautelosa, quase medo de acreditar. Mas no fundo, uma parte de mim queria que ele conseguisse. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem curta: "Bom dia.
paguei minha parte da dívida e comprei flores. Não para festa, mas para você. As flores chegaram antes do meio-dia, um buquê simples, margaridas e lírios, com um bilhete escrito à mão. Para quem me ensinou que amor de verdade não cobra entrada menos, mas exige respeito para ficar. Demorei alguns minutos para responder, mas mandei. Flores são só o começo, Rafael, e talvez, pela primeira vez, ele tenha entendido o que eu quis dizer. Naquela noite, dormi leve. O arrependimento dele ainda era recente, talvez frágil, mas era real. E a verdade é que quando o amor renasce, ele não vem com fogos de artifício. Vem com silêncio, com gestos simples, com café fresco e o som da chuva batendo no telhado. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer com frequência. Chegava cedo, sempre de cabeça baixa, e me ajudava em pequenas coisas. Lavava a calçada, consertava a torneira da cozinha, trocava a lâmpada do corredor. Nada que pedisse, nada que custasse. Era como se cada tarefa fosse um tijolo tentando reconstruir o que ele mesmo derrubou. No início, confesso, eu observava com desconfiança. Não sabia se era culpa ou amor. E a diferença entre os dois é que o amor vem pelo outro. A culpa vem pela própria consciência. Mas aos poucos, percebi que ele estava tentando de verdade. Não por interesse, não por aparência, menos por necessidade. A necessidade de recuperar o olhar da mãe que ele perdeu. Uma tarde, cheguei do hospital e encontrei a varanda limpa. O vaso que eu sempre prometia trocar estava com flores novas. No meio, um bilhete preso com fita adesiva. Recomeço não se pede, se planta. Sentei na cadeira de palha e chorei. Não era tristeza. Era o tipo de choro que vem quando o coração entende que pode começar a perdoar, mesmo sem querer. Mas eu ainda tinha dúvidas. Sabia que o arrependimento de um filho às vezes é como chuva de verão, forte, mas curta. E eu não queria mais viver esperando tempestades. Naquela semana, a Mariana também reapareceu. Chegou acompanhando Rafael, vestida de simplicidade, sem maquiagem, sem salto, sem os olhos altivos que me analisavam no passado. Ficou parada na porta, enquanto ele falava: "Mãe, a gente veio conversar?" Olhei para os dois. Conversar ou justificar? Ela respirou fundo, a voz trêmula. "Eu vim pedir desculpas, Dona Laura, por tudo. Por me chamar de pobre, por ser mesquinha." Respondeu rápido, o olhar fixo no chão. Eu me envergonho do que disse. Silêncio. A sinceridade tem um som próprio. Não é alto, nem dramático. É apenas verdadeiro. Eu era insegura. Ela continuou, tinha medo da comparação, queria agradar a família, mostrar que o Rafael estava à altura deles, e achei que esconder a senhora era a melhor forma de evitar constrangimentos. E conseguiu, falei. Constrangeu a pessoa errada. Ela engoliu em seco. Eu entendo se a senhora nunca me perdoar. Não é uma questão de entender, Mariana. É de respeitar, e eu quero respeitar, de verdade. Rafael segurou a mão dela, mas dessa vez, diferente, sem arrogância, sem disfarce. Pareciam dois adolescentes que descobriram o peso das próprias atitudes. Mãe, a gente quer reconstruir, não só com palavras, mas com atitude. Então comecem pelo silêncio. Eles me olharam sem entender. Silêncio, perguntou Mariana. Sim. Silêncio para ouvir, para observar, para aprender. Às vezes, o erro grita tanto que o perdão precisa de silêncio para nascer. Ela sentiu, emocionada. A senhora me ensina a ser uma boa nora? Sorri de leve. Não. Isso o tempo ensina. Eu só vou observar. A visita terminou com um abraço, que ainda não era perdão, mas também já não era distância. Um abraço de quem começa a reconhecer a dor do outro. Nos dias seguintes, Rafael mandava mensagens simples. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Fiz almoço? Quer vir comer com a gente? Às vezes eu dizia sim. Às vezes, não. Eu estava aprendendo o mesmo que ele. Amor sem equilíbrio adoece. Um sábado à tarde, ele apareceu com uma pasta. Trouxe uma coisa para a senhora ver. Abri. Eram fotos do casamento.
Mas havia uma diferença. Entre as imagens impressas, havia uma nova menos, uma montagem. Rafael tinha colocado uma foto minha, sorrindo, ao lado dele e da Mariana. A imagem não era perfeita, mas o gesto era: eu sei que não posso mudar o passado. Não, respondi, mas pode deixar de repeti-lo. Ele assentiu. A gente vai fazer uma cerimônia simples, mãe. Uma bênção. Não para mostrar para ninguém, para pedir perdão. Perdão não se pede em cerimônia, filho. Se vive em atitude. Então a senhora vem? Se for sincero, eu venho. Naquela noite, sentei na cama e olhei para o teto. O coração ainda pesava, mas de um jeito diferente. Não era mais o peso do abandono. Era o peso de um amor que começava a se curar. Peguei meu diário e escrevi: perdoar não é esquecer. É deixar de sentir dor quando lembra. Fechei o caderno e sorri. Lá fora, o vento soprava leve, e o som das folhas lembrava o barulho do mar. Senti uma calma que há meses não sentia. Talvez fosse o início de uma nova fase mais serena, mais honesta, mais minha... E pela primeira vez desde o casamento, dormi sonhando com o futuro, não com o passado. O tempo passou devagar, como se cada dia viesse testar a paciência que eu dizia ter. O Rafael voltou a trabalhar. Contou que estava pegando turnos extras, vendendo o carro novo, reorganizando as finanças. Não pediu nada, não justificou nada. Apenas fazia, às vezes, aparecia na minha casa depois do expediente, com o rosto cansado e o sorriso tímido de quem ainda teme errar. Eu servia café. Ele aceitava em silêncio. Falávamos pouco, mas o silêncio agora era outro. Um que curava, não que afastava. Com o tempo, ele começou a me mandar fotos de pequenas conquistas. A mesa que ele mesmo montou no novo apartamento. A marmita que aprendeu a fazer. A primeira fatura paga sem ajuda dos sogros. Eu respondia com emojis, com frases curtas, mas dentro de mim algo amolecia. Um dia, depois do plantão, encontrei um envelope na caixa de correio. Era dele. Dentro, havia um comprovante de doação de R$ 5.000 para o mesmo lar de idosos que eu citei naquela mentira piedosa. E um bilhete simples. Acho que a senhora tinha razão. Às vezes, quem é esquecido também precisa ser lembrado. Fiquei parada, lendo e relendo aquelas palavras. Não chorei, mas o peito se encheu de um orgulho calado, menos aquele que só uma mãe entende quando vê o filho crescendo de verdade. No domingo seguinte, ele me ligou: mãe, posso passar aí com a Mariana? Hesitei por alguns segundos, mas disse que sim. Quando chegaram, percebi a diferença. A Mariana trazia flores menos margaridas brancas, as mesmas que ele tinha mandado semanas antes. Ela falou pouco, mas olhou nos meus olhos, e o olhar dela, pela primeira vez, não pedia nada. Parecia apenas dizer: obrigada por ainda estar aqui. Rafael respirou fundo e começou a falar: a gente quer fazer uma bênção simples, mãe. Nada de festa, nada de luxo, só a gente, a família e um padre amigo nosso. Pra quê? Perguntei. Pra começar direito, dessa vez. E o que você quer que eu faça lá? O que sempre fez por mim: estar presente. As palavras dele me atravessaram como um alívio. Estar presente. Não por obrigação, não para preencher foto, mas porque ele finalmente entendeu que presença não é luxo, é raiz. Naquele dia, depois que foram embora, sentei na cozinha e fiquei olhando a chaleira esquentar. A água fervia, o vapor subia e pensei em como a vida se parece com isso. Quanto mais fogo ela recebe, mais a gente aprende a transformar dor em força. Decide que iria, não por ele, nem por ela, mas por mim, para encerrar aquele ciclo de feridas abertas e começar outro, de dignidade em paz. Na semana seguinte, o Rafael apareceu novamente. Trazia nas mãos um convite simples, feito à mão. O papel era reciclado, o envelope sem brilho, o laço de barbante. Dentro, apenas uma frase escrita com letra firme: cerimônia de bênção, o recomeço da nossa família. Assinei o canto do convite com uma caneta azul e guardei na gaveta da cozinha, junto das contas pagas. Porque pela primeira vez,
Aquele era um compromisso que eu queria ter. Na noite anterior ao evento, arrumei o cabelo, passei o mesmo perfume que usava quando ele era criança, o mesmo que ele dizia ter cheiro de casa. Olhei para o espelho e percebi uma mulher diferente da que chorava na cadeira semanas atrás. Não mais uma mãe ferida, mas uma mulher inteira, menos que sabia que amor também precisa de limites para sobreviver. O dia da cerimônia amanheceu calmo, com o céu limpo e o vento leve. Vesti um vestido simples, azul claro, o mesmo que usei no aniversário de 18 anos do Rafael. Naquela época, ele ainda me chamava de minha guerreira. Hoje, eu só esperava que voltasse a me chamar de mãe com o mesmo significado. Quando cheguei à igreja pequena no bairro, o som de um violão preenchia o ar. Não havia luxo, nem fotógrafos, nem flores em excesso. Apenas algumas cadeiras, amigos próximos e uma mesa com velas acesas. No altar, o padre sorria, e de pé, o meu filho com os olhos marejados esperava por mim. Mariana veio até a porta e me recebeu com um abraço contido. Obrigada por vir, dona Laura. Não me agradeça, Mariana. O perdão é um caminho, não um evento. Ela sentiu, emocionada. Sentei na primeira fileira. Quando o padre começou a falar, o Rafael se aproximou do microfone. A voz dele tremia, mas estava firme o suficiente para atravessar o silêncio da igreja. Hoje eu não estou aqui para celebrar nada grandioso. Menos começou. Estou aqui para pedir perdão, publicamente, à mulher que me deu tudo e que eu esqueci quando o orgulho falou mais alto. As pessoas na plateia se entreolharam. Eu fiquei imóvel, mas por dentro algo se movia. O orgulho, a dor, a ternura, menos tudo misturado. Eu cresci vendo minha mãe se sacrificar menos. Continuou, vi ela trabalhar noite e dia, vender o carro, abrir mão de tudo para me ver crescer. E, quando chegou minha vez de retribuir, eu a excluí. Fez uma pausa, enxugou o rosto. Eu achava que amar era fácil, que bastava sentir. Mas amor sem respeito é egoísmo. E hoje eu entendo que não há vergonha maior do que envergonhar quem te deu o nome. O silêncio era absoluto. Mariana chorava baixinho ao lado dele. Rafael se virou para mim e disse: Mãe, eu não vim aqui para te convencer. Vim para te prometer. Nunca mais vou deixar o dinheiro, o medo ou o orgulho falarem mais alto que o amor. Levantou o envelope de convite e o rasgou ao meio. Daqui para frente, não existe convite para você, mãe. Existe lugar sempre. As pessoas aplaudiram, mas o som parecia distante. O que eu sentia era maior que o barulho. Levantei devagar, caminhei até ele e toquei seu rosto com a palma da mão. Eu te perdoo, filho. Mas não pelo que você fez comigo. Então por quê? Perguntou, com os olhos marejados. Porque eu preciso seguir em paz. E a paz não cabe num coração que guarda rancor. Ele me abraçou com força, e dessa vez eu não resisti. Senti o corpo dele tremer, o choro contido, o arrependimento verdadeiro. O tempo pareceu parar menos, como se todos os anos de distância se encaixassem num único instante de perdão. Depois da cerimônia, ficamos sozinhos por alguns minutos no pátio da igreja. O vento bagunçava meu cabelo, e o sol se escondia atrás das nuvens. Mãe, aquele dinheiro que a senhora doou, posso perguntar o que fizeram com ele? Sorri, nada. Como assim? Nada. Não existiu doação. O dinheiro continua na minha conta. Ele arregalou os olhos, surpreso. A senhora mentiu. Eu testei. Queria saber se você ainda me via como um caixa eletrônico ou como sua mãe. E agora? Perguntou, rindo entre lágrimas. Agora, talvez, eu finalmente possa usar esse dinheiro comigo. Ele segurou minha mão. E o que vai fazer com ele? Não sei. Talvez viaje. Talvez pinte a casa. Talvez ajude alguém que realmente precise. Olhei para ele e completei. Mas por enquanto, vou deixar guardado. Não no banco no coração, porque pela primeira vez ele está cheio daquilo que o dinheiro nunca comprou. Respeito. Rafael me abraçou de novo, mais leve. Naquele gesto, senti que a vida estava me devolvendo o que o orgulho tinha roubado. O amor em paz. Quando voltei para casa, tirei os sapatos e fui direto para a cozinha. A chaleira chiava e o cheiro de café fresco enchia o ar.
Olhei para a janela e deixei o vento entrar. Fechei os olhos e sussurrei para mim mesma. A gente nunca perde o filho que cria com amor. Às vezes ele só se perde um tempo, menos, até aprender o valor de quem nunca foi embora. Peguei o caderno de anotações. Escrevi a data e abaixo apenas uma frase. Perdão não apaga o passado. Ensina a contar a história sem dor. E assim terminou o capítulo mais amargo e mais bonito da minha vida.